Olá, primeiros 1 e 2, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, o tema é função do segundo grau. Então veremos hoje a função do segundo grau, a famosa função quadrática. Hoje é a primeira aula desse conhecimento, função de segundo grau. Ok, função de segundo grau ou a famosa função quadrática. As funções de segundo grau possuem diversas aplicações na matemática e auxiliam a física em diversas situações nos movimentos de corpos na área de cinemática e da dinâmica. Sua informação, onde f de x é igual a ax quadrado mais bx mais c. Vamos agora falar um pouquinho dessa função, né? Ax quadrado mais bx mais c. A, b e c são coeficientes e o a nunca pode ser zero. Então essa função dada pela lei f de x, que pode ser y, igual a ax quadrado mais bx mais c, descreve uma trajetória parabólica de concavidade voltada ou para cima, se for crescente com ponto de mínimo, ou para baixo, crescente com ponto de máximo. O gráfico da função de segundo grau é sempre uma curva chamada parábola, como vimos anteriormente. Bom, como fazer então o gráfico dessa função? Por exemplo, y igual x ao quadrado mais x. Primeiramente, atribuímos alguns valores à variável x e calculamos as respectivas imagens f de x, formando os pares ordenados x, f de x, que em seguida são representados no plano cartesiano, ligando os pontos que nós obtivemos pelo cálculo, atribuindo a x um valor e calculando seu respectivo y. Por exemplo, então, na função dada, y igual x ao quadrado mais x, colocando para x o valor menos 3. Menos 3 ao quadrado mais menos 3. Então, aplicamos aqui menos 3 e aqui também menos 3. Então, teria 9 menos 3, 6. Agora, x é menos 2. Menos 2 ao quadrado mais menos 2. 4 menos 2, 2. Agora é menos 1. Menos 1 ao quadrado mais menos 1 fica 0. E assim de forma sucessiva. Então eu vou ter o ponto menos 1, 0, 0, 0, 1 e 2 e 2 e 6, né? Então nós temos aqui à direita o plano cartesiano com os pontos que nós calculamos. X é menos 3, y é 6. Então essa junção me dá o ponto menos 3 e 6. X é menos 1, menos 2, y é 2. Então dá aqui a junção, esse ponto do gráfico. E assim de forma sucessiva, e nós então juntamos os pontos e traçamos a parábola que será a função dada para nós. Outros pontos importantes desse gráfico é dado por três coisas importantíssimas: concavidade, zero da função ou raiz e vértice. Vejamos então. Concavidade. Ao fazermos o gráfico da função y igual a ax quadrado mais bx mais c, notaremos sempre que, se o a for maior que zero, a maior que zero, a positivo, concavidade para cima. É a famosa função sorrindo. Se o a for negativo, a menor que zero, concavidade para baixo. É a função chamada de triste. Segundo ponto importante, zero da função ou raiz. Chamamos raiz ou zero da função os números reais tais que tornam f de x igual a zero.
Ou seja, nós vamos achar os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. Quando y for zero, o valor de x obtido ali é chamado zero de função. Façamos então um exemplo da função f de x igual x ao quadrado menos 6x mais 5. Como acharmos o zero da função? Primeira coisa, atribuímos para f de x ou y o valor zero, ou seja, ficou então x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a zero. É uma equação de segundo grau. Podemos resolver de várias formas, por soma produto, por delta, por Bhaskara, né? Aqui fazemos por Bhaskara, delta dá 16, aplicando em Bhaskara teremos valores x1, 1 ou x2, 5, ou seja, os valores 1 e 5 são os zeros da função, os valores onde a função toca o eixo x. Agora falaremos do vértice da parábola, que tem as coordenadas x, v e y, v. Então é um ponto de coordenadas x, v e y, v. Na matemática clássica é chamada o ponto de inflexão da parábola, ou seja, o ponto da parábola muda de direção. Então quando A é positivo, a parábola tem a concavidade para cima, ou seja, eu vou ter aqui embaixo um ponto de mínimo. Então, a coordenada vértice dessa parábola é ponto de mínimo. Se o A for negativo, concavidade para baixo, teremos então um ponto de máximo. As coordenadas xv e yv mostram o máximo valor que a função pode assumir. Então, quais são as coordenadas de xv e yv? Xv é dado por menos b sobre 2a, da função y igual a x² mais bx mais c. E yv é dado por menos delta sobre 4 vezes a. Esse delta é o mesmo calculado lá em Bhaskara, tá? Então nós temos que saber na função quais são os seus coeficientes, a, b e c, calcularmos o delta para encontrarmos y vértice e aplicarmos menos b sobre 2a para encontrarmos o x vértice dessa parábola, beleza? Agora veremos problemas que envolvem função do segundo grau. Primeiro deles, então, vamos lá, né? O movimento de um projétil lançado para cima verticalmente é dado pela equação y igual menos 40x² mais 200x, onde y é a altura em metros atingida pelo projétil e x são os segundos após o lançamento. Determine a altura máxima atingida pelo projétil e o tempo que ele permanece no ar. Tem um problema de física que será agora resolvido através da matemática do conhecimento de função de segundo grau. Bom, primeira coisa, vamos tentar desenhar mais ou menos qual foi o movimento que esse projétil realizou. Então vamos ver um gráfico. Então tem lá no eixo vertical a altura desse projétil e no eixo horizontal o tempo em segundos que ele fica no ar. Então, nesse ponto aqui foi lançado o projétil verticalmente para cima. Claro, ele vai sofrer a ação da gravidade, ele vai subir, vai ter uma altura máxima e depois ele vai começar a cair, né? Então, o que pergunta para a gente o exercício? Qual é essa altura máxima? Quanto tempo ele ficou no ar? Do lançamento até cair de novo ao solo. Ou seja, olha que interessante, ele pergunta a altura máxima. Percebam então várias coisas. Primeira coisa, sinal do A é negativo, concavidade para baixo. Ou seja,
é o ponto de máximo. Nós temos que saber o y do vértice para sabermos a altura máxima que esse projeto atingiu. E o tempo que ele ficou no ar? São a diferença entre os valores onde a função tocou o eixo x. Ou seja, tocou no início, quando foi lançado o projétil, e tocou de novo quando ele atingiu o chão. Ou seja, esta raiz da parábola me indica o tempo que ficou o projétil no ar. Vamos lá então. Estamos usando a expressão y igual menos 40x² mais 200x. Os coeficientes são a menos 40, b 200 e c 0. Ax² mais bx mais c, né? Façamos então para descobrirmos a altura máxima y vértice, que é menos delta sobre 4a. Quem é o delta mesmo? B ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o b? O b é 200 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a, o a é menos 40 e o c é 0. Ou seja, esse termo aqui será zerado. Então, vou fazer apenas 200 ao quadrado, dá 40.000. E embaixo, 4 vezes a. 4 vezes menos 40, dá menos 1.600. Lembrando que na fórmula é menos delta sobre 4a. Esse negativo permanece até o final. Então, vai ficar menos 400 sobre menos 1.600. Na divisão menos e menos é mais, obtemos então 250 metros de altura máxima atingida pelo projétil. Agora, a expressão xv para sabermos o tempo de subida do objeto. Olha que interessante. Se eu souber o tempo de subida, ou seja, se eu souber aqui, nesse ponto máximo, o tempo que demorou para subir, o tempo para cair vai ser o mesmo. Então, se eu souber o primeiro tempo, eu multiplico por 2 e encontro o tempo total que ficou no ar esse projétil. Então, vamos calcular x vértice, que é menos b sobre 2a. Menos a fórmula, b é 200, a é menos 40. Fazendo as contas, encontramos 2,5 segundos. Ou seja, o tempo que ele atingiu a altura máxima, 2,5 segundos. Logicamente, para voltar ao chão, usou o mesmo tempo. Portanto, o tempo que ficou no ar do projétil foi de 5 segundos. Outro exercício: uma indústria produz por dia X unidades de certo produto e pode vender tudo o que produzir a um preço de R$100 a unidade. Se X unidades são produzidas a cada dia, o custo total em reais da produção diária é igual a x² mais 20x mais 700. Portanto, para que a indústria tenha lucro diário de R$900, qual deve ser o número de unidades produzidas e vendidas por dia? Então, aqui me envolve custo, vendas, lucro e lucro diário. Vamos lá então. Função da receita: eu vendo cada produto a R$100, ou seja, dinheiro recebido, Y, é igual a 100 vezes X unidades vendidas. Função custo: X ao quadrado, está no problema, X ao quadrado mais 20x mais 700. Para que haja lucro, o que é lucro? Receita menos custo. O que eu ganho menos o que eu gasto. Então, função lucro, receita menos custo. Então, temos que fazer a função 100 vezes x menos a função x ao quadrado mais 20x mais 700. Ou seja, equacionando tudo direitinho,
teremos a seguinte função. Aqui aplica o negativo direitinho, né? Menos e menos e mais, menos, menos e mais, menos, menos e mais, menos. Juntando os termos, vou ter o seguinte: x ao quadrado mais 80x menos 700. É a função lucro. Para que o lucro seja R$900, então y é 900. Então vou pegar a função lucro, trocar y dele por 900. Reequaciono, deixo igual a zero, para ter a função final, menos x² mais 80x menos 1.600 igual a zero. Agora eu consigo saber exatamente qual tem o número mínimo de peças vendidas para eu ter um lucro de R$900. A função tem esse jeito, mais ou menos. Percebam que o número A é negativo, portanto, a parábola tem como cavidade para cima. Ou seja, aqui é o ponto de máxima. Quero saber, então, quantas unidades eu vou ter que produzir para que eu lucre R$900. Ou seja, eu tenho que saber aqui o x vértice, que é menos b sobre 2a. Nessa função, quem é o b? 80. Então fica menos b menos 80 sobre 2 vezes o a. O a é menos 1. Aqui está errado esse 2 aqui, tá? Então, quem vai ser o nosso x vértice? Menos 80 sobre menos 2. 80 por 2, 40, menos e menos, mais. Ou seja, eu preciso produzir e vender 40 unidades do produto para lucrar no dia R$900. Próximo exercício, determine os valores de m para que a função f de x igual m menos 2x² menos 2x mais 6 admita raízes reais. Opa, vamos lá. Aqui eu preciso saber quanto tem que ser o m para que a função admita raízes reais. Lembrando que zero da função é dado por Bhaskara, né? É onde anula a função e que a quantidade de raiz depende do delta. Então, olha lá, o delta vem aqui de Bhaskara, né? E esse delta, b² menos 4ac, portanto, uma raiz quadrada, tem que ter algumas coisas importantes. Primeira coisa, delta for positivo, raiz ela é real, temos então duas raízes reais e distintas na função quadrática. Se o delta for zero, então raiz zero é zero, então aqui esse termo será anulado e teremos apenas uma raiz, ou ambas serão iguais. Então, delta positivo, duas raízes diferentes, delta zero, uma raiz, e delta negativo, fica uma raiz quadrada negativa, que não pertence aos reais, ou seja, não temos raiz real quando delta for negativo. Então, estudando delta, nós temos a função lá, m menos 2x² menos 2x mais 6. Qual tem que ser o valor de m para que a função tenha raízes reais? Ou seja, tem que ser um delta maior que zero. E delta não é b² menos 4ac? Sim, deverá ser maior que zero. Portanto, b, na função quem é o número b? Menos 2. Olha lá, a é m menos 2, b menos 2 e c é 6. Então vamos aplicar agora em delta, b² menos 2². Menos 4 vezes a, m menos 2, vezes menos 6. Então, vamos lá. Menos 2², 4. 6 vezes 2 aqui, 12.
6 vezes m, 6m. Então, agora vamos lá. Então, vai ficar 4, ok. Menos 4 vezes 6, menos 24. Menos 4 vezes menos 12, mais 48, maior ou igual a zero. Ou seja, agora eu vou trabalhar com a minha equação, né? Inequação. Mando 48 e 4 para o outro lado, troco os sinais, menos 24m maior ou igual a menos 52. Como é negativo o m, troco todos os sinais. Então ficou 24m menor do que 52. 24 passa dividindo, simplificamos até não dar mais, m menor ou igual a 13 sextos. Ou seja, qualquer valor de x menor ou igual a 13 sextos, a função dada terá duas raízes reais. Caso haja alguma pergunta, me manda na Agenda Edu, tá bom, pessoal? Até a próxima aula, um abraço a todos.